Fala meu cotista, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje vamos trocar uma ideia aí sobre a LZR. Saiu o relatório gerencial desse mês, então antes de começar o vídeo até eu já quero deixar um elogio aqui à Alianza, que esse relatório tá muito bom mesmo. Eu acabei de gravar o vídeo do RBVA, reclamei que tá faltando transparência ali e nenhuma coisa super simples, sabe? Mas falta transparência. E agora, olhando aqui esse relatório da Alianza, nossa, se todos os relatórios fossem desse jeito aqui, igual o da Alianza, pô, seria ótimo, porque assim, tá tudo muito bem esclarecido, apesar deles terem uma alavancagem alta, mas tá tudo bem esclarecido ali, tem todos os pontos, tudo certinho, então assim, muito bacana mesmo. Parabéns aqui para a Alianza, viu? E bora dar uma olhadinha aqui no relatório, né? Então aqui a gente vê aqui as informações gerais. Aqui é um fundo aí de 2018, né? Tem taxa de gestão, administração, um patrimônio líquido aí de 1 bi e 300 milhões. O valor patrimonial da cota 10,46, né? Enfim, bora aqui pro relatório, né? Então, comentário mensal. Até abril, né? 6 dos 23 imóveis já tiveram os aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário deste mês, né? Então, isso representa aí 25% da receita dos imóveis, né? Bem bacana. Então, ele sempre vem fazendo esses reajustes, né? A gente vai ver um pouquinho mais embaixo. Aqui ele fala um pouquinho sobre o desdobramento das cotas, né? Então, para quem não sabe, aí teve um desdobramento, quem tinha uma cota passou a ter 10. Seguindo aqui, ele fala das disponibilidades, rendimentos e guidance, né? Então, posição de caixa de valores imobiliários era de 185 milhões, né? Ou seja, 15% do patrimônio. Então, assim, ele tem um valor em caixa, tá muito bom, né? Ele vai entregar aí 8 centavos por cota, pagamento no dia 23/5, e ele carrega uma reserva de lucro aí de praticamente 1 centavo por cota, né? O guidance é desse primeiro semestre de 2025. Então aqui a gente vê que o projetando os resultados para o primeiro semestre é que seja distribuído entre 7 e 8 centavos por cota, né? Aqui tem mais algumas informações que eu vi, que eu quero trazer aqui para vocês, que é o seguinte, esse valor ele não considera resultado de venda de ativo, né? Ou seja, se tiver alguma venda, os rendimentos podem ser superiores, né? Então, muito bacana. Então, a gente vê que o que ele está entregando é o que ele está gerando mesmo. Cadê? Bom, vamos para DRE dele. Então, aqui mesmo a gente consegue ver o quanto que ele gerou, bem em linha com os meses anteriores, né? Então, tem as despesas, tudo mais aqui. Deu um resultado aí de 10 milhões. Trazendo para a cota aí, ele gerou 8 centavos, pagou 8 centavos, e aqui no semestre a gente vê que o que ele gerou, ele entregou um pouquinho menos, então tem uma reservinha aí, né? E a gente vai para distribuição de rendimentos, então como já falamos, ele vai entregar aí 8 centavos, agora no dia 23 de maio, então tem subido um pouquinho, né? Ele tava um pouco mais alto, caiu e foi subindo. Vamos ver como que vai ser pro próximo semestre aí o guidance de distribuição, né? E aqui a gente vê o componente de resultado do caixa. Então, quanto ele gerou, né? A receita que vem do caixa dele, as despesas e quanto que foi distribuído. Aqui, essa parte que eu achei sensacional desse relatório, né? Que todos os relatórios de fundos imobiliários deveriam ser dessa forma. Então, a CVM devia estar muito em cima disso para criar um padrão de relatório, né? E em todos os relatórios ter todas essas questões aqui. Porque, assim, ao contrário do que o XPML, né? A XP pensa que dívida é somente CRI e não parcela, a CVM devia acabar com isso, deveria colocar tudo. Dívida é tudo que você tiver. Se você tiver CRI para pagar, é dívida. E se você tiver parcela para pagar, é dívida. Tudo é dívida.
Então aqui a Aliança trouxe bem detalhado, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, primeiro, as parcelas futuras a pagar, né? Pela aquisição de imóveis. Então, primeiro, ele traz aqui da Decathlon, lá do Morumbi, né? O fundo já pagou 44 milhões e possui obrigação de pagamento de mais uma parcela no valor de 24 milhões, corrigido pelo IPCA, né? E devida em até 12 meses após a aprovação da Prefeitura de São Paulo num projeto de expansão do estabelecimento. Então ele não trouxe mais detalhe aqui, né? Se já foi feito esse pedido de expansão, se já foi liberado. Então tem que ver aqui como que vai ser nos próximos relatórios, né? Mas assim, só pelo fato de trazer essas informações aqui já é muito bacana. Adicionalmente, a LZR já pagou pelos os CDBs lá da Diana Rosa e do Morumbi, né, que é Centro de Diagnóstico. Pagou um valor de 30 milhões, referente ao sinal e à primeira parcela, e possui obrigação de pagamento de mais 2 parcelas semestrais, fixas e reajustáveis. Muito bacana aqui também, né? No valor de 15 milhões cada uma delas. Já em relação ao centro de distribuição do Mercado Livre, ele poderá desembolsar, veja, poderá, então assim, ainda não é algo certo, um valor de 5 milhões, né, referente a essa parcela de retenção, desde que cumpridas as obrigações previstas. A gente não sabe quais são essas obrigações, seria bacana trazer aqui um pontinho, alguma coisa falando o que é, né, mas assim, só pelo fato da gente ver que poderá desembolsar não é algo certo, então assim, isso aqui também é bacana, né? Faltou um pouquinho mais de transparência, mas assim, eu não vou reclamar porque o relatório está muito bom. Tem relatório aí que a gente não entende nada, então assim, o relatório está muito bom, não tem muito do que reclamar, mas poderia trazer isso aqui um pouquinho também, mas tudo bem, vamos passar batido. Agora, a saída das 2 lojas que ele comprou, né? Então, primeiro, em Rio de Janeiro, valor adicional fixo de 10 milhões, a ser pago em novembro de 25, desde que cumprida todas as obrigações do vendedor e da locatária, né? E no Açaí Guarujá, um pagamento de quase 19 milhões na data do fechamento, além de um valor fixo de 21 milhões, a ser pago em fevereiro de 26, também desde que cumprido todas as obrigações. Agora, a gente já vem para as parcelas futuras que ele tem a receber. Então já é para tentar ir casando com o que ele tem a pagar, né? Primeiro, esse imóvel IPG, que a venda foi um total de 19 milhões e meio. O fundo já recebeu 2 milhões aí no dia 25/7 de 2024, ano passado, e deve receber ainda mais 3 milhões em uma única parcela em 5/7 de 25 e mais 14 milhões e meio em 24 parcelas mensais de 604 mil. Com a primeira vencendo 30 dias após essa parcela de 3 milhões, que a gente falou aqui, né? E todas elas serão corrigidas mensalmente pelo IPCA. E aqui ele traz mais um pontinho sobre esse imóvel, que ele estava alugado e a empresa que estava lá rescindiu o contrato, né? Então ele traz aqui que havia recebido uma multa aí de 5 milhões. Então, muito bom aí para o fundo, né? Ele já foi entregue aqui para os cotistas, já foi distribuído aos investidores como parte de lucro. Aqui, mais um imóvel dele, que a venda foi de 47 milhões e meio, ele já recebeu 5 milhões na data do fechamento e mais 38 milhões recebidos via proporcionalidade de cotas do fundo GGRC. Então, a gente vê aqui que a LZR tem cotas do GGRC também dentro dele, né? Por conta dessa negociação. E depois disso, ainda, ele vai receber mais 4 milhões, que será pago aí em julho, corrigido pelo IPCA também. Cadê? E como complemento de preço, mais 1 milhão de reais também, que ele vai receber, que ele poderá receber, na verdade. E por esse imóvel Santilana, um valor total de venda de 53 milhões. E esse aqui foi uma tacada de mestre, que venda absurda, né? Então, ele vai continuar recebendo a renda de locação aí por um período de 30 meses, ou seja,
ele vendeu e ainda vai continuar recebendo os aluguéis, né? Simultaneamente, o recebimento das parcelas do saldo de venda. A primeira parcela, no valor de 3 milhões, quase 4 milhões aí, já foi recebida. E as demais parcelas, no valor de 1.250.000 reais, no mesmo dia dos meses subsequentes. Então, a cada mês, eles vão pagando esse valor aí, né? Sendo que elas serão corrigidas pelo IPCA, diferente de quando ele fez aquela compra lá dos centro diagnóstico, que ele não vai corrigir, né, para pagar. Aqui ele vendeu, está recebendo o aluguel e as parcelas ainda serão corrigidas. Então, assim, que tacada de mestre, né? E aqui ele projeta um incremento de lucro, né, no final de quase 1 centavo aí, no primeiro mês, e posteriormente tem mais uma merrequinha aí que vai vir também durante 39 meses aí. Então, muito boa essa venda dele, né? E por fim, ele traz aqui os CRIs que ele tem a pagar, né? Então aqui a gente vê quais são essas dívidas dele: Dasa Sumaré, Coca-Cola, o DuPont, o Oba, o Aliança Digital, que é aquele imóvel lá no Rio Grande do Sul, Mercado Livre e Açaí no Rio de Janeiro. Então aqui a gente vê o valor das parcelas aqui durante os anos, né? E um valor total aí de 500 milhões, né? Então a gente vê aqui que essas dívidas aqui, ó, até são dívidas baratas. Só que essas últimas aqui já foram um pouquinho mais acima, né? Então, assim, vamos ver como que ele vai lidar com isso, né? Ele tem, aí, continuando aqui no relatório, né? A gente consegue ver o caixa dele, ele tem um bom caixa. E aqui ele faz um gráfico de todo o fluxo que ele tem, né? Então, aqui são valores que ele tem a pagar pelos CRIs, né? Recebimento pela venda de ativos aqui em cima. Então ele já vai, ó, aqui aqui praticamente se anula, né? O recebimento de uma parcela com o pagamento de CRI. Aqui vai ficar faltando um valor, aqui vai sobrar 3 milhões, aqui a gente coloca para cá, vai ficar faltando 5 milhões, carrega para o próximo ano. E aqui tem os valores que ele tem que pagar das parcelas de compra de ativos, né? Essa partezinha de cima é o que ele tem que pagar mesmo, de fato, e essa partezinha aqui de baixo é o que ele poderá pagar. Então, assim, não é certeza, né? Tem que ver quais são as obrigações ali para ele ter que pagar. Então a gente consegue ver aqui, né, o pedacinho que é de cada um. Então vamos continuando aqui, trazendo aqui aluguéis, né, todos os imóveis dele. Então a gente consegue ver aqui tudo. Ocupação do fundo, não tem vacância, 100% de locação, tudo contrato atípico, né? Aluguéis por localização, maior parte aí, Grande São Paulo, estado de São Paulo, né? Tudo aqui, São Paulo. Aluguel por classe de ativos, então a gente vê aqui todos os tipos de imóveis que ele tem, né? Então, ele é um fundo híbrido aí, tem edifício comercial, galpão logístico, renda urbana, data center, galpão resfriado também, né? Aqui a gente consegue ver os vencimentos dos contratos deles. Então a gente vê aqui tudo, prazo altíssimo, menos esse atento do Rio de Janeiro. Inclusive é uma preocupação que traz para o mercado aqui esse imóvel, né? Porque é um imóvel não tão bem localizado, tá para vencer o contrato e a gente não sabe se a atento vai continuar, se vai sair. Então isso acaba trazendo um pouco de preocupação. Então seria muito bom, seria lindo se esse fundo vendesse esse imóvel, né? Até para conseguir equacionar um pouco melhor essa alavancagem dele, né? É uma alavancagem bem alta, mas a gente vê ali que tem um certo controle aí, pelo menos nos próximos anos. Não é algo que está passando um calor aí, que vai precisar fazer venda de imóvel às pressas para ir pagando ela, né? Sem contar também que ele está próximo do VP ali, então quem sabe ele não passa ali o VP, pega um pouquinho de ágio e a Aliança consegue emitir aí, né? Enfim, seguindo aqui, né? Isso aqui é muito bacana, ó. A gente vê os aluguéis por faturamento anual dos locatários. Então a gente vê que é só empresa de grande porte mesmo, ó. Em bilhões de dólares o faturamento deles, né? Então, 45% fatura de 1 a 5 bilhões.
16% fatura de 5 a 10 e 39% fatura acima de 10. Então, cara, isso aqui é sensacional. E os meses de reajuste, né? Aqui nós já passamos tudo, então ele já reajustou aqui esses aqui. E tem mais esses para reajustar aí no decorrer do ano. Aqui a gente dá uma olhadinha no número de cotistas, né? Então, desde quando ele saiu ali, ele vem crescendo, né? Ele perdeu um pouquinho aqui, mas já está subindo. Agora, ele sendo um base 10, a tendência é continuar aumentando o número de cotistas, né? Aqui a gente dá uma olhadinha na rentabilidade dele, né? No rendimento aí desde o começo dele. Então a gente vê que ele é essa linhazinha aqui, ó. Ele sempre está acima do IFIX e acima do CDI também. Então, ótimo fundo, né? Um ótimo indicador aí. E esse aqui é o imóvel que eu falei que tá para vencer, né? A gente vê aqui que ele vence em julho de 26. Então tá bem próximo, ainda ninguém sabe se vai renovar ou não. E é um imóvel que, assim, não é tão bem localizado, né? Então tem que ver como que vai ser, se vai conseguir renovar, se não vai. Seria muito bom vender esse imóvel. Vamos ver aí como que vai ser aí nos próximos meses, se vai ter alguma notícia. E um detalhezinho aqui que eu achei bem bacana, bem interessante, é o seguinte, ele mudou a garantia, né? Antes a garantia era uma fiança bancária e passou a ser um depósito calção aí no valor de 7 milhões, né? Ele fez isso por conta daquele rolo que teve, do desdobramento lá da Americanas. Então a gestora, ela preferiu negociar com a Atento, né? E aí trocou essa garantia aí pelo um depósito calção que, inclusive, ó, já está depositado na conta do fundo. Então, muito bom. Restante aqui são o resto dos imóveis do fundo, né? Então, imóveis bons, né? Ele tem uma pegada mais híbrida, tem um pouco de tudo. E assim, não tem mais o que falar não, é isso aqui. Então, cara, ótimo relatório mesmo. Trouxe muita informação, tentando casar toda a questão ali de compra com recebimento. Então, assim, tá numa situação aí, não vou falar confortável porque tem uma alavancagem alta, mas controlada ali. Vamos ver como que eles vão fazer aí, se vão conseguir emitir, se conseguirem emitir, se vão fazer venda de ativos aí para fazer uma reciclagem no portfólio, até para ir matando aí, acabando com essa alavancagem. Bom, é ficar de olho. E é isso, pessoal. Então esse é o último vídeo que eu vou trazer hoje aqui para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. E só mais um recadinho aqui, pessoal. Amanhã eu vou estar um pouco off, eu tenho que fazer algumas coisas, né? Mas eu tô com vontade de abrir uma caixinha de perguntas agora no Instagram. Eu acredito que eu vou fazer isso. Então, se você tiver qualquer dúvida, qualquer coisinha, pode ir lá, vai lá no Instagram, tá? @ofidaqestão. Pergunta lá que depois eu vou responder para vocês. Vou responder lá no Instagram e vou trazer aqui para os shorts também do YouTube, viu? Então é isso. Brigadão, viu, galera? Abraço e tamo junto. Valeu!